Olá pessoal, bem-vindo mais um Literatos. Nós estamos retornando com mais um vídeo. Este mês para mim tem sido um mês muito corrido por questões de trabalho, outras atividades pessoais, mas estamos de volta para manter a regularidade em publicar conteúdo. Nesse vídeo especial, nós vamos estar falando de uma coisa muito interessante em termos teológicos, religiosos e filosóficos, que é a questão da mística, que na verdade, o aspecto fundamental da religiosidade. E vamos estar não só falando daquilo que a gente entende e pode entender filosoficamente e teologicamente de mística, como vamos estar indicando uma leitura em especial para que possamos iniciar no estudo daquilo que a gente pode entender como mística. Enfim, o que seria ou o que é mística? Às vezes uma palavra com um tom um pouco pejorativo, ainda mais para o ambiente cristão, seria o misticismo. Mas a mística seria o estudo da parte experiencial da religiosidade. Então, o que a gente entende por essa questão da experiência religiosa, ou seja, para quem é cristão, protestante, evangélico, a gente poderia falar de um sentimento que a gente tem com contato com o divino, ou aquilo que nos faz transformar, modificar a nossa maneira de ser, o nosso comportamento. Ou a mística teria a ver com o êxtase religioso no momento de culto à divindade. Ou então até mesmo ficar fora de si, como às vezes é caracterizado, e até mesmo para quem é cristão é evidenciado, como já dito também no vídeo sobre o reteté, em vários momentos e passagens da Bíblia. Então a mística seria a parte experiencial que estuda o contato com o divino. Então, nesse sentido, a mística é a parte prática da experiência com o divino, dado que a religião e a fé não é simplesmente uma ideia ou uma teoria, mas tem o seu aspecto de experiência. Então, nesse sentido, a gente pode falar que a mística, ela não é uma coisa necessariamente restrita à fé ou à fé religiosa, mas ela tem também, pasmem, raízes na própria filosofia. Porque se você for olhar, estudar a história da filosofia, desde os pitagóricos, Parmênides, por exemplo, retrata em sua poesia filosófica aspectos em que uma deusa leva ele para um determinado lugar e conta certas coisas. E até o próprio Platão recorre a certos aspectos místicos para dar embasamento à sua filosofia. Então, nesse sentido, a filosofia não é necessariamente uma ruptura com uma experiência mística. Mas antes, em vários filósofos, como já citados, é uma maneira, é um recurso para tentar justificar, legitimar ou entender ou dar uma luz a uma parte especulativa. Então, muitas pessoas, por ignorância apressada, às vezes colocam que necessariamente
a filosofia significa ou significou no seu início uma ruptura com o religioso. Mas não, na verdade ela está muito ligada a estes aspectos religiosos, como nos filósofos e nas correntes que eu já citei. Então, partindo desse pressuposto, a própria filosofia, se a gente pensar em termos de filosofia da religião, ela vai se debruçar nos aspectos de especular as doutrinas religiosas, a história das religiões e a própria experiência religiosa. Não necessariamente dar fé àquela experiência religiosa, mas tentar especular e tentar compreender a experiência mística ou aquela experiência alegada por aquela determinada religião de que aquele místico ou aquela religião está tendo ou tem um contato com o divino, com o sagrado ou com aquele mistério que alega comprovar ou acreditar. E nesse sentido, eu queria aqui fazer a indicação de um livro barato e muito interessante de um filósofo brasileiro que é um erudito que foi muito conhecido e que agregou muito para a especulação no Brasil, que é esse livro aqui do Henrique de Lima Vaz, Experiência Mística e Filosofia na Tradição Ocidental. Experiência Mística e Filosofia na Tradição Ocidental. E aqui, de uma maneira breve, é um livro pouco mais de 100 páginas, eu li aqui em 2 dias ele. Lima Vaz ele vai pegar essas raízes místicas que vêm, como já dito, desde a filosofia e que vai entrar principalmente ali no período medieval, salientando que Lima Vaz, por ser um padre e por ter uma formação católica, a ênfase da abordagem mística aqui vai ser uma abordagem católica ou cristã. Ele vai pegar e dissecar a história da experiência mística e vai citar diversas referências para aquelas pessoas que querem aprofundar na discussão da mística na religião e na filosofia. E aqui, salientando, para Lima Vaz, existe pelo menos 3 tipos ou 3 aspectos de mística. Seria a mística especulativa, a mística mistérica e a mística profética. Qual seria a diferença ou a caracterização desses 3 tipos de mística? A mística especulativa seria a mística no qual se concentra em buscar um fundamento filosófico ou científico através de uma experiência espiritual. E nesse sentido nós temos aqui, como já dito, os pitagóricos, Platão e até o neoplatonismo, onde principalmente Platão você vai ter, por exemplo, a busca do recurso da reminiscência para tentar fundamentar a sua tese filosófica. E nesse sentido, o que é que a gente pode dizer? Que o objetivo de Platão é necessariamente buscar a verdade filosófica. E não necessariamente buscar a relação com o divino, mas buscar nessa relação com o divino ou com o mistério alguma solução para algum problema filosófico ou uma tese filosófica a qual ele defende. A segunda, que seria a mística mistérica, está relacionada à mística com os ritos de iniciação, seja o batismo ou processos de purificação, onde se tem o contato com o divino através de certos ritos do qual se busca
este relacionamento ou esse contato com o divino. E a terceira seria a mística profética, que é uma mística autoritativa. E aí nós temos a profecia como uma revelação do divino para comprovar, legitimar um determinado dado ou fato, dar uma autoridade ou prever certos acontecimentos. Então a mística profética é principalmente relacionada a quando o divino se revela e mostra, olha, isso aqui vai acontecer, ou revela através de um escrito para mostrar a sua autoridade sobre uma doutrina específica de uma determinada religião. Então é uma questão interessante para você entender, se você tiver interesse, porque a gente tem, mesmo na filosofia, grande parte dos filósofos deixam essa parte da filosofia da religião de lado, ou parte da mística de lado, porque entende que a filosofia da religião ou a mística não seria algo legítimo ou rigoroso ou comprobatório do ponto de vista filosófico. Então, reiterando, isso não significa que a filosofia não especula ou deixa a religião de lado, mas existe uma área ou áreas da filosofia que vai se preocupar com essa questão da experiência religiosa. Porque para você comprovar racionalmente uma determinada tema ou tese ou refutar, você precisa especular sobre aquela autoridade ou fenômeno. Então eu espero que tenham gostado, que tenha sido útil. E nós temos aí, como já dito antes, o nosso Kawai, o nosso Pix, para você querer fazer alguma contribuição. E até a próxima.